Olá, tudo bem? Sou Eduardo Alberto e tenho esse canal chamado Edu Educação, um canal feito para você. Nesse canal eu discuto estratégias de trabalho para dentro da sala de aula e sempre estou trazendo novidades para você, professor, para você também que é pai e para vocês crianças, sempre tem novidade aí. Acompanhe os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre comparação de textos. Eu estou seguindo uma sequência de vídeos onde eu discuto sobre a interpretação de texto. E hoje a gente vai falar sobre comparar textos, porque quando eu comparo textos, eu também estou ajudando na compreensão dos textos com as minhas crianças. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre o assunto de hoje? E vamos lá. Quando eu falo de comparação de textos, eu posso fazer três tipos de comparação. Primeiro, eu posso comparar gêneros textuais diferentes, como no caso da prosa e do verso. Eu vou trazer uma mesma história, né? Escrito em prosa, escrito em versa e fazer esse comparativo para que as crianças aprendam e evoluam nos seus conhecimentos, entendendo o que é prosa e o que é verso. Eu também posso comparar autores diferentes de um mesmo texto. Isso é muito importante para a gente poder ver o estilo de cada autor, para a gente ver a maneira que ele escreve ou finaliza aquela história, certo? E por último, a questão de comparar o mesmo gênero textual com assuntos diferentes. Como eu posso pegar um texto informativo, porém eu pego dois textos informativos diferentes e vou discutir como é a estrutura de um texto informativo. Mas vamos entender passo a passo. Vamos lá! Primeira coisa, nós vamos começar aí com o nosso primeiro comparativo, que é gêneros textuais diferentes, o prosa e verso. O que eu não posso esquecer? O que é verso e o que é prosa? O verso é cada linha que compõe as estrofes de um poema, que é caracterizado por métrica, por ritmo, por rima. Nem todos os poemas costumam ter rimas, às vezes ele só tem um ritmo, ou grande maioria às vezes tem rima, e isso a gente precisa trazer. Então assim, o texto em verso, ele é organizado em forma de poema. Agora, a prosa é um texto escrito no estilo natural, sem métricas, sem ritmo ou rimas. Trata-se de um gênero de texto redigido em parágrafos. Essa é a diferença. No verso, eu vou estar organizando ali em versinhos e compondo estrofes. Na prosa, eu vou ter organização em parágrafos. Nos vídeos anteriores eu trouxe essa fábula, a cigarra e a formiga. E agora eu trouxe um modelinho que eu peguei lá da internet, da cigarra e da formiga, um textinho da Ruth Rocha. Quando eu trabalho o texto em prosa, eu preciso trazer para a discussão a sua estrutura. Então eu vou discutir quantos parágrafos ele tem. Eu vou tentar identificar a fala dos personagens. Vou discutir que essa fala dos personagens, com que sinal de pontuação que ela começa, que é o travessão. As crianças elas precisam discutir para poder se aprofundar nesses conhecimentos. Na verdade, internalizar esses conhecimentos. Agora, quando eu vou discutir o texto em verso, eu preciso discutir cada versinho, como ele é organizado, se ele tem rimas ou ritmo. Esse grupinho de versinhos que na verdade formam a estrofe. Isso eu tenho que trazer para a sala de aula. Voltando lá na prosa. Na prosa eu preciso trabalhar muito a leitura, principalmente a leitura em voz alta. Então eu vou deixar as crianças lerem, porque quanto mais eu trago leitura, mais eles adquirem uma fluência no ato de ler.
Agora, no verso é diferente. Eu preciso ensinar a criança não só ler, como declamar. Tem uma criança que colocou no canal dela um vídeo lendo A Cigarra e a Formiga. Eu achei tão graciosa que eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aí para a gente poder ver que bonitinha. Oi, gente, bem-vindos ao mundo da Gabi. Hoje eu vou ler o poema Sem Barra. Sem barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Se você gostou desse poema, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Olha que interessante, na hora que eu trago um estilo de texto como esse, eu preciso trazer essa Oi, gente, bem-vindos ao declamação. mundo da Opa, Gabi. Hoje voltou! Eu preciso trazer essa declamação. Canta, canta o dia inteiro. E quando eu trabalho texto em prosa, em verso, comparando esses dois, eu preciso explorar as questões estruturais. Eu preciso trazer perguntinhas assim, ó. O segundo texto está organizado em prosa e em verso. Como é um texto em prosa? Como é um texto em verso? Ou então, quais as características de um texto organizado em prosa? Quantos parágrafos tem determinado texto organizado em prosa? Eu trago esses tipos de questões. Ou então, o grupo de versos organizados dentro de um poema é chamado de... Essas questões vão me ajudar as crianças a internalizar esses conhecimentos. Agora vamos para o segundo tipo de comparativo, quando eu comparo autores diferentes. Que nem assim, se eu pegar esse mesmo texto que a gente está questionando aí, que foi um texto dado nessa minha sequência de vídeos, que foi A Cigarra e a Formiga, a gente tem 3 autores diferentes. A gente tem o Esopo, a gente tem o La Fontaine e a gente tem o Monteiro Lobato, que são escritores que trabalharam essa fábula. O Esopo é um escritor da Grécia Antiga. Muitas pessoas que falam que, na verdade, ele era um escravo na época. Então, ele não escrevia, ele apenas contava as suas histórias, criava e contava as suas histórias. E elas foram passando de geração em geração através da oralidade. La Fontaine já é um escritor francês, ele é considerado o pai da fábula moderna. Agora, o Monteiro Lobato, que é o nosso escritor brasileiro, ele tem aí toda uma grandiosidade, né, na literatura infanto-juvenil, mas ele também escreveu fábulas. E nesse caso da Cigarra e da Formiga, ele trouxe uma versão totalmente diferente do Esopo e do La Fontaine, a versão onde a formiga aceita que a cigarra entre na sua casa e passe com ela o inverno. Então isso eu tenho que trazer na sala de aula. Esses autores que compõem a mesma história, né? Que escreveram a mesma história, mostrando o estilo de cada um, tá bom? Então vamos lá. Quando eu trago esses autores, eu poderia trabalhar aí na sala de aula a fábula da cigarra e da formiga de cada um deles, né? E aí eu começar a trazer questões para discussão voltadas nesse comparativo. Quem é o pai da fábula moderna? Lembra? A gente já acabou de discutir sobre isso. Quem é o autor da fábula em que a formiga deixa a cigarra entrar na sua casa e passar o inverno com ela? É muito gostoso fazer isso, porque assim, eu não preciso pegar somente esse. Na hora que eu volto lá, ó, eu tenho aqui um texto da Ruth Rocha. Esse texto que a Gabi leu foi do Elias José. Então eu já tenho autores diferentes também. Gosta mais de trabalhar com versinhos, o outro não, o outro foi em prosa. Eu também posso fazer esses comparativos. Continuando o nosso vídeo para a terceira
forma de trabalhar o comparativo entre textos, que é quando eu pego um gênero textual único e trabalho as características que ele tem. Então, assim, eu pegaria um texto informativo e discutiria a questão que é um texto informativo, que é um texto escrito brevemente sobre um tema, fatos ou circunstâncias. Trata-se de uma produção em prosa, com linguagem clara, direta, tem o objetivo principal de transmitir uma informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações, né? Às vezes ele traz uma formalidade, um texto mais científico, também tem essa característica. E aí eu trouxe um texto aí informativo da cigarra e um texto informativo da formiga, para a gente poder ler e fazer as discussões. Olha que interessante, a cigarra. A cigarra é um inseto grande que pode chegar a 7 centímetros de comprimento. Uma das características marcantes da cigarra é que o canto só é emitido pelo macho. Cada espécie tem um canto especial que é produzido numa área perto do abdômen. O canto das cigarras é alto e pode ser ouvido em uma boa distância. E aí eu trago e posso trabalhar das diferentes formas de leitura que a gente tem discutido nesses vídeos, né? Leitura silenciosa, aquela de concentração, para mim ter um conhecimento do texto. E depois eu posso trazer várias maneiras para trabalhar a leitura em voz alta, para trazer essa fluência leitora no meu aluno. No texto da formiga, olha que interessante. A formiga chega a levar folhas enormes nas costas. Sabia que essa uva pode levantar 14 vezes o seu peso? Quer dizer que a formiga, se ela fosse um homem adulto, conseguiria levantar um Ford Ka. Também, a caminhada de uma formiga durante um só dia corresponde você ir a pé de São Paulo a Buenos Aires. Olha que interessante esses dois textos informativos. Tanto da cigarra quanto da formiga trazem conhecimentos muito legais. E na sala de aula eu tenho que compará-los, né? Olha, eu poderia trazer questões assim: qual inseto é maior? E a criança lê os dois textos e tenta encontrar. Qual inseto é mais forte? O canto das cigarras é produzido pelo macho ou pela fêmea? As podem levantar 14 vezes o seu próprio peso. Que formiga, que espécie que é essa? Aí a última, onde é produzido o canto das cigarras? Também a criança vai ler os dois textos e tentar descobrir. Olha que interessante você fazer esses 3 tipos de comparativos lá dentro da sala de aula. Comparar textos é muito legal e pode te ajudar, professor. Então, trabalhar na sala de aula interpretação de textos, você pode aprimorar quando você traz o comparativo de textos. Então, procure fazer isso, professor, lá na sala de aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, me acompanha, Edu Educação.